É 5 de junho de 2016. Um casal entra numa conferência de imprensa irradiando exaustão e orgulho. Acabaram de se tornar o primeiro casal indiano a alcançar o cume do Monte Everest juntos. As fotografias do cume eram impressionantes, uma conquista histórica. Todos os jornais importantes da Índia publicaram a sua história. Havia apenas um problema: tudo estava perfeito. Perfeito demais. E às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque não é. E o que acontece a seguir exporia um problema que vai muito mais fundo que a ambição de um casal. Um problema que revela no que realmente transformamos a montanha mais sagrada do mundo. Desde alpinistas que supostamente alcançaram o cume num dia em que a montanha estava fechada, até um palestrante motivacional que construiu uma carreira de 4 anos sobre 9.000 metros de mentiras. Estas são as maiores mentiras do Everest já capturadas por uma câmara. Bem-vindos ao limite extremo. Então vejam isto. A 5 de junho de 2016, Dinesh e Tarkeshvari Rathod resplandeciam de orgulho. Este casal, casado há 8 anos, acabará de conseguir algo incrível. Tinham se tornado o primeiro casal indiano a alcançar o cume do Monte Everest juntos. Esta conquista demorou muito tempo a concretizar-se. Ambos se amavam apaixonadamente tanto um ao outro quanto amavam a escalada. Sei que soa bastante extremo, mas Dinesh e Tarkeshvari não eram apenas pessoas quaisquer com impulsos suicidas. Eram agentes da polícia em Maharashtra, na Índia. Membros respeitados da sua comunidade, pessoas com carreiras reais e responsabilidades reais, e escalavam juntos há anos. Na verdade, em 2014, tinham alegado conquistar algo chamado Alci-10, que significava escalar os 10 picos mais altos da Austrália. É um desafio brutal que ou aproxima os casais ou destrói completamente a sua relação. Afinal, realmente não há meio termo quando estão a sofrer juntos numa montanha. Quando regressaram da Austrália alegando sucesso, os mídia locais enlouqueceram e celebraram-nos como heróis. Foram o assunto da sua cidade. Mas não era suficiente. Queriam estabelecer a sua superioridade no pico mais alto. Era como este voto sagrado. Tornou-se numa espécie de obsessão. Na verdade, desejavam-no tanto que literalmente decidiram que nunca trariam uma criança a este mundo até conquistarem juntos a montanha mais alta da Terra. Durante 2 anos após a Austrália, pouparam cada rupia que conseguiram. Treinaram incansavelmente e na primavera de 2016, finalmente fizeram a sua tentativa na montanha mais alta do mundo. Então, quando Dinesh se levantou na conferência de imprensa oficial em Katmandu, no Nepal, segurando estas fotografias do cume, a sua voz literalmente tremia de emoção. Disse: "Comprometemo-nos a não dar à luz uma criança até escalarmos o Monte Everest com orgulho. Agora queremos tornar-nos pais." Toda a conferência de imprensa explodiu em aplausos. Os mídia ficaram absolutamente loucos. Em casa, na Índia, estavam a ser aclamados como heróis. Notícias de primeira página, entrevistas televisivas, tudo estava perfeito exceto por um pequeno problema. As fotografias que estavam a mostrar a toda a gente eram completamente falsas. Pequeno desvio neste comboio do caos. Se querem mais histórias cruas e não cortadas que não podemos mostrar aqui, juntem-se à comunidade extrema no Patreon. Vemo-nos no verdadeiro limite extremo. Então há este engenheiro de software em Bangalore chamado Satyarup Siddhanta. Está a navegar casualmente por artigos de notícias sobre escaladas do Everest quando vê as fotografias do cume dos Rathod por todos os mídia indianos e o seu queixo literalmente cai ao chão porque essas não eram as fotografias deles. Eram as suas fotografias de quando escalou o Everest apenas 2 dias antes, a 19 de maio. Conseguem imaginá-lo? Arriscam a vossa vida escalando a montanha mais alta do mundo, conseguindo algo para vós próprios, sentindo-vos orgulhosos e realizados e ainda mais confiantes nas vossas capacidades do que nunca. Tiram estas fotografias incríveis do cume como lembrete do que são capazes. Talvez para olhá-las quando se sentem embaixo. E depois, alguns dias mais tarde, estão a ver televisão e a ver exatamente as mesmas fotografias com rostos de pessoas diferentes colados sobre o vosso. Então Satyarup faz o que qualquer pessoa normal faria em 2016. Explode absolument no Facebook. Publica: "Isto é tão incrível. Pegaram nas minhas fotografias e fizeram Photoshop da sua imagem do cume e obtiveram certificados também. Que vergonha!
oficiais de Pune. E essa única publicação no Facebook virou completamente as suas vidas de pernas para o ar. Agora, isto é o que torna toda esta coisa francamente ridícula para mim. Após os comentários de Satyarup, os peritos começaram a investigar as suas alegações. Quando os peritos em montanhismo começaram a examinar estas fotografias mais de perto, encontraram erros que eram tão óbvios que é honestamente embaraçoso. Numa fotografia, Tarkeshvari USA bota de escalada vermelha. Noutra fotografia supostamente tirada apenas minutos depois no mesmo cume, usa botas amarelas completamente diferentes. Se perguntam por que é que isso é importante, deixe-me fazer-vos uma pergunta. Já escalaram uma montanha? Eu não escalei o Everest, mas tenho a certeza de que quando estão a 9.000 metros de altitude, ofegando por ar na zona da morte, e cada passo literalmente vos pode matar, não param para mudar os sapatos para uma melhor fotografia do Instagram. Mas esperem, piorá. As suas jaquetas também estavam a mudar de cor entre fotografias. As suas máscaras de oxigênio apareciam e desapareciam como truques de magia. E aqui está a parte realmente condenatória. As sombras e a iluminação eram idênticas em cada fotografia diferente que tiraram da sua escalada. É como se nem sequer tivessem tentado torná-lo credível. Simplesmente pegaram nas fotografias de Satyarup, fizeram mau Photoshop dos seus rostos sobre o dele, e consideraram terminado. Mas isto é o que é realmente louco em toda esta situação. O Departamento de Turismo do Nepal, cujo trabalho real é verificar os cumes do Everest, simplesmente deu uma olhadela a estas fotografias obviamente falsas e disse: sim, parece legítimo, e deu-lhe certificados oficiais. Agora, antes de se perguntarem como algo tão óbvio conseguiu passar despercebido aos olhos dos oficiais, há algum contexto que vale a pena mencionar. O Nepal, especialmente naquela altura, não era exatamente uma potência tecnológica. Em 2011, apenas 9% da população tinha acesso à internet. Então, quando se tratava de verificar fotografias de cumes ou detectar falsificações, o sistema simplesmente não estava construído para isso. Mas o que realmente me incomoda é quão audaciosa foi a sua mentira. Os Rathod alegaram que alcançaram o cume às 6h25 da manhã, hora local. Mas os peritos em montanhismo apontaram que, baseando-se na altura e ângulo do sol nas suas fotografias roubadas, era claramente por volta das 11 da manhã ou meio-dia. É como alegar que tiraram uma fotografia à meia-noite enquanto o sol está claramente a brilhar intensamente no fundo. E aqui está outro sinal de alarme que toda a gente de alguma forma perdeu inicialmente. Quando os investigadores tentaram localizar os guias Sherpa que os tinham supostamente levado ao cume, Furba e Pemba, estes tipos tinham misteriosamente desaparecido. Não conseguiram ser contactados para interrogatório. Tinham simplesmente desaparecido no ar. Outros escaladores que estavam realmente no cume naquela manhã confirmaram que mais ninguém estava lá quando os Rathod alegaram ter alcançado o cume. O cume estava vazio exceto pelos escaladores legítimos. O Nepal lançou oficialmente uma investigação, mas foi curta. A evidência era demasiado esmagadora. Fotografias que não coincidiam, guias Sherpa que não existiam, timing que não fazia sentido. E a 30 de agosto de 2016, foram atingidos com uma proibição de escalada de 10 anos do Nepal. E essa nem sequer é a pior parte. Lembrem-se, estas pessoas eram oficiais da polícia. Usavam uniforme. Serviam a sua comunidade. Eram supostos ser exemplos de integridade e honestidade. Então, quando a polícia de Maharashtra descobriu que os seus empregados se tinham tornado símbolos internacionais de fraude, fizeram o que esperariam. Lançaram a sua própria investigação e em agosto de 2017, mais de um ano após o seu falso cume, despediram-nos a ambos. O comissário adicional Saibral Patil disse aos mídia que o casal tinha partilhado informação enganosa e tinha trazido descrédito ao departamento de polícia de Maharashtra. Estas duas pessoas arriscaram as suas carreiras inteiras, as suas reputações, os seus futuros, tudo por algumas fotografias falsas que um engenheiro de software, o proprietário original, detetou em alguns segundos de navegação web casual. Mas isto é o que é realmente selvagem nesta história. Os Rathod não foram os únicos a fazer este tipo de golpe. Na verdade, isto foi apenas o começo. Aproximadamente 3 anos depois, a 26 de maio de 2019, 3 escaladores de pequenas aldeias na Índia estavam prestes a tentar uma das alegações mais audaciosas na história do Everest. Os seus nomes eram Vikas Rana, Shobha Banuala e Ankush Khazana. Agora,
Estas pessoas não eram turistas de aventura ricos voando de Mumbai ou Delhi. Não eram escaladores profissionais com acordos de patrocínio. Vinham de 3 pequenas aldeias rurais onde nunca acontece nada excitante. Shobha tinha apenas 21 anos. Para estes 3 jovens, um cume do Everest não seria apenas uma conquista pessoal. Transformaria literalmente o estatuto social de toda sua família para sempre. Tinham juntado cada rupia que conseguiram encontrar para esta expedição. Tudo o que tinham foi atirado para esta única oportunidade desesperada de glória. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes. O seu plano parecia bastante simples: chegar parte do caminho até ao Everest, depois alegar que alcançaram o cume quando não houvesse outros escaladores por perto para contradizer a sua história. O que poderia correr mal? Acontece que tudo. Então, a 26 de maio de 2019, fizeram o seu grande anúncio. Alegaram que tinham alcançado o cume do Monte Everest com 4 guias Sherpa, e que eram as únicas pessoas que tinham chegado ao topo nesse dia. Em casa, nas suas aldeias, a celebração foi absolutamente incrível. Os jornais locais publicaram histórias com as suas fotografias. Os políticos estavam a fazer fila para oportunidades de fotografias. As suas famílias estavam a chorar lágrimas de alegria e a publicar sobre isso em cada plataforma de redes sociais que conseguiram encontrar. Por alguns dias bonitos, estes 3 jovens do nada eram as pessoas mais famosas de toda a sua região. Havia apenas um pequeno problema com a sua história. Segundo os registros oficiais de expedição, ninguém alcançou o cume do Everest a 26 de maio de 2019. Nenhuma única pessoa. A montanha estava basicamente fechada devido a ventos fortes que teriam tornado uma tentativa de cume completamente suicida. Mas de alguma forma, estes 3 escaladores amadores e os seus 4 Sherpas misteriosos tinham conseguido conquistar a montanha quando equipas de expedição experientes com décadas de experiência tinham sido forçadas a recuar para sua própria segurança. Então, naturalmente, os jornalistas começam a fazer algumas perguntas bastante básicas. E é aqui que tudo desmorona da maneira mais espetacular possível. Um repórter faz-lhes o que deveria ter sido uma pergunta fácil: quais eram os nomes dos vossos 4 guias Sherpa? Agora, tenham em mente que estas são supostamente as pessoas que arriscaram as suas vidas para os levar ao cume. Os guias de montanha experientes que tornaram o seu sonho possível. Os heróis que os navegaram através da zona da morte e os mantiveram vivos em condições que matam pessoas regularmente. Pensariam que depois de passar cerca de 2 meses na montanha mais perigosa do mundo com estas 4 pessoas, conseguiriam lembrar-se dos seus nomes, ou pelo menos das suas alcunhas ou algo. Os 3 escaladores olham uns para os outros como veados apanhados nos faróis. Há este silêncio desconfortável que dura demasiado tempo. E finalmente, Shobha, de 21 anos, admite baixinho: não conhecemos os seus nomes. Nem sequer uma alcunha como o alto ou o tipo com a barba. Nada. Mas fica ainda melhor, ou deveria dizer pior. Quando os repórteres pedem para ver as suas fotografias do cume, recusam-se a revelá-las. Alegam que as fotografias existem, mas não as mostrarão a ninguém. Nem aos mídia, nem ao Departamento de Turismo do Nepal, nem sequer às suas próprias famílias, que estão a organizar festas de celebração baseadas na sua suposta conquista. Entretanto, a sua companhia de expedição, Prestige Adventures, está a contar uma história completamente diferente. O diretor-geral Deber Paruli está basicamente a traí-los, dizendo que estes 3 escaladores nunca chegaram perto do cume. Está a dizer aos investigadores que recuaram no acampamento 3, que fica a cerca de 7.000 metros. Agora, isso ainda é muito alto, mas está mais de 1.800 metros abaixo do verdadeiro cume do Everest. E aqui está o último prego no caixão. Outro escalador chamado Shirin Sherpa, que estava no acampamento base nesse dia, diz que viu os 3 simplesmente a passar o tempo lá por volta das 12h30 da tarde no seu suposto dia de cume. Se estes 3 tivessem realmente alcançado o cume naquela manhã, deveriam estar algures por volta dos 7.600 metros, descendo lentamente através da zona da morte, não sentados no acampamento base a comer dalbat. A evidência era tão esmagadora que até o Departamento de Turismo do Nepal começou a exigir provas. Queriam fotografias, vídeos, dados GPS, qualquer coisa que pudesse verificar a escalada. Apesar das exigências urgentes, os 3 escaladores desapareceram. Pararam de devolver chamadas telefônicas.
Ignoraram pedidos oficiais do governo nepalês. Basicamente esconderam-se e esperaram que todo o assunto se acalmasse. Infelizmente para eles, a história não se acalmou. A sua companhia de expedição começou a revelar mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. Acontece que Najima Norbu Sherpa, que tinha estado a guiar Vikas Rana, disse que ele e os outros guias Sherpa tinham desistido da expedição e descido ao acampamento base a 25 de maio, o dia antes do suposto cume. Por quê? Porque os escaladores simplesmente não conseguiam mover-se acima do acampamento 3. Estavam exaustos e fisicamente incapazes de continuar mais alto. Então os Sherpas, vendo que não havia possibilidade de alcançar o topo, tomaram a decisão de abandonar a subida e fazer toda a gente descer em segurança. E é assim que 3 jovens sonhadores de pequenas aldeias indianas destruíram completamente as suas vidas com uma mentira que se desfez em aproximadamente 48 horas. Mas acreditem ou não, ainda não acabamos, porque o caso mais chocante de fraude do Everest ainda estava para vir. Era 29 de agosto de 2020. Narendra Singh Yadav estava prestes a receber o prêmio de aventura Tenzin Norgay. Este é a maior honra da Índia para desportos de aventura. O prêmio ia ser apresentado pelo presidente Ram Nath Kovind em reconhecimento do seu incrível cume do Everest de 2016. O jovem de 28 anos de Haryana tinha passado 4 anos como um dos montanhistas mais celebrados da Índia. Viajava pelo país como palestrante motivacional, inspirando milhares de jovens com a sua história de conquistar o pico mais alto do mundo. Falava em escolas e universidades, dizendo às crianças que tudo era possível se trabalhassem suficientemente e nunca desistissem dos seus sonhos. Tal como ele, havia apenas um pequeno problema. No último minuto, o seu nome foi subitamente retirado da cerimônia de entrega de prêmios. Nenhuma explicação pública foi dada. O governo simplesmente retirou-o silenciosamente da lista de destinatários e esperou que ninguém notasse. Mas nos bastidores, a comunidade montanhista da Índia estava em alvoroço completo. A palavra estava a espalhar-se em conversas sussurradas de que algo estava muito errado com o seu suposto cume. Acontece que Narendra Yadav nunca tinha realmente alcançado o cume do Monte Everest. A descoberta desta fraude foi quase tão incrível quanto a própria fraude. Começou quando montanhistas indianos experientes começaram a analisar as fotografias do cume de Yadav de 2016 em preparação para a cerimônia de entrega de prêmios. O que encontraram foi absolutamente chocante. As fotografias mostravam sinais claros de manipulação digital. A iluminação era inconsistente. As sombras não coincidiam. E o mais condenatório de tudo, Yadav parecia ter sido inserido digitalmente em fotografias que outros escaladores claramente tinham tirado. Mas a investigação revelou algo ainda mais devastador que apenas fotografias photoshopadas. Quando as autoridades começaram a rastrear os movimentos reais de Yadav a 20 de maio de 2016, descobriram que ele nunca tinha sequer tentado alcançar o cume. Na verdade, Yadav e o seu parceiro de escalada Seema Hani Goswami tinham sido resgatados a 8.200 metros. Ainda estavam quase 600 metros abaixo do cume, e estavam em tão mau estado que outros escaladores tiveram que arriscar as suas próprias vidas para o salvar. No entanto, de alguma forma, este tipo que nem conseguia chegar ao topo sem ser resgatado conseguiu convencer o Departamento de Turismo do Nepal de que tinha alcançado o cume com sucesso. Obteve um certificado oficial e tudo. Mas aqui está a parte que é quase perfeita demais para acreditar. Lembram-se de Satyarup Siddhanta, o engenheiro de software que expôs os Rathod quando roubaram as suas fotografias? Bem, adivinhem de quem Yadav tinha roubado e manipulado as fotografias para suas próprias falsas imagens de cume? Isso mesmo, o mesmo tipo. Mas fica ainda melhor. Satyarup não era apenas um escalador aleatório cujas fotografias foram roubadas. Fazia realmente parte da equipa de resgate que salvou a vida de Narendra Yadav em 2016. Estava na equipa de resgate nessa temporada e resgatamo-lo da varanda do Everest, revelou Satyarup. Ele não conseguiu ir além da varanda. Fiquei chocado ao ver o certificado de cume nas suas mãos. Pensem em quão absurda era toda a situação. Narendra falhou tão espetacularmente no Everest que precisou de ser resgatado. O tipo que ajudou a salvar a sua vida tirou algumas fotografias durante o seu próprio cume bem-sucedido, e depois Narendra roubou exatamente essas fotografias, fez Photoshop do seu próprio rosto nelas, e usou-as para alegar que tinha alcançado o cume.
Agora, para ser justo, chegar a 600 metros do cume do Everest ainda é uma conquista incrível. A maioria das pessoas chamaria isso uma vitória, mas a verdade é que há uma grande diferença entre aproximar-se e realmente ficar no topo. Muitos escaladores recuaram no último troço, e não há vergonha nisso. É um sucesso, apenas não o sucesso do cume. E não é justo colocar-se na mesma liga daqueles que realmente chegaram ao topo. Mas aqui está o problema real. Em vez de aceitar o que tinha acontecido, Narendra passou os 4 anos seguintes a construir toda a sua reputação num cume que nunca alcançou. De 2016 a 2020, viajou pela Índia dando discursos inspiradores sobre a sua experiência no Everest. Motivou inúmeros jovens a perseguir os seus sonhos usando uma história que estava completamente fabricada do início ao fim. Quando a fraude foi finalmente exposta, o governo indiano não teve outra escolha senão tomar medidas. Em fevereiro de 2021, o Nepal revogou oficialmente o certificado de cume de Narendra e baniu-o de escalar no Nepal por 6 anos a partir de 2016. Mas aqui é onde a história de Narendra Singh Yadav toma uma volta que ninguém viu vir. A maioria das pessoas apanhadas numa mentira tão elaborada desapareceria em vergonha, talvez se mudasse para um país diferente e começasse de novo com uma nova identidade. Mas não Narendra. A 20 de maio de 2022, exatamente 6 anos após a sua falsa reivindicação de cume, e logo após a sua proibição ter expirado, Narendra silenciosamente regressou ao Monte Everest. E desta vez, realmente escalou-o. Após meses de treino e aclimatação, Narendra lançou seu impulso final em direção ao cume. Em apenas 6 dias, abriu caminho do acampamento base ao verdadeiro cume do Monte Everest, estabelecendo um recorde para a subida mais rápida por um escalador indiano. A sua expedição chamava-se Azadi Ka Amrit Mahotsav, Expedição Everest Mais Rápida 2022, e chegaram ao topo às 5:02 da manhã a 27 de maio. Sente-se realmente bem. É como se tivesse renascido, disse Narendra aos repórteres após a sua descida. Conseguem imaginar a força mental que foi precisa para regressar à montanha que o tinha exposto como fraudulento? A maioria das pessoas nunca teria coragem de enfrentar esse tipo de humilhação pública e voltar mais forte. Mas também levanta algumas questões realmente perturbadoras. Se Narendra era capaz de escalar o Everest em 2022, por que é que sentiu a necessidade de falsificá-lo em 2016? Que tipo de pressão estava a suportar que o fez arriscar tudo por um cume fraudulento quando poderia ter sido capaz da coisa real se tivesse apenas esperado e treinado mais? A resposta a essa pergunta revela algo realmente sombrio sobre o sistema que cria estas mentiras desesperadas em primeiro lugar. Vejam, na Índia, conseguir um cume do Everest não é apenas uma conquista pessoal. É um bilhete para uma vida completamente diferente. Muitos estados indianos oferecem prêmios em dinheiro que vão de 500 mil a 1 milhão de rúpias para aqueles que alcançam o cume do Everest. Isso é algures entre 6 mil e 12 mil dólares americanos, que na Índia rural é dinheiro que muda a vida. Mas as recompensas financeiras são apenas o começo. Aqueles que alcançam o cume frequentemente recebem recrutamento automático em serviços policiais, de defesa ou governamentais. Se já estão empregados pelo governo, podem obter promoções massivas. Prêmios nacionais como o Prêmio Nacional de Aventura Tenzin Norgay carregam prestígio incrível e podem transformar o estatuto social completo de alguém da noite para o dia. Na cultura indiana, um cume do Everest não apenas eleva o indivíduo, mas toda a sua família e comunidade. Os jornais locais celebram tais conquistas extensivamente. Os políticos fazem fila para serem fotografados com aqueles que alcançam o cume. Há uma pressão cultural enorme para ter sucesso uma vez que alguém declara publicamente a sua tentativa. A vergonha do fracasso em tais circunstâncias deve ter parecido absolutamente insuportável. Quando confrontados com a escolha entre admitir a derrota e construir uma mentira, alguns escolheram o engano. Não foi a ganância que os motivou, mas o medo puro e desesperado de decepcionar todos aqueles que acreditavam neles. E aqui está a parte realmente lixada. Antes destes casos virem à luz, o processo de verificação de cumes do Nepal era chocantemente fraco. Não havia registro GPS obrigatório. Os certificados de cume eram frequentemente emitidos baseados apenas em fotografias submetidas e relatórios de guias de companhias de expedição. Os oficiais nepaleses raramente verificavam alegações diretamente. O sistema tinha criado a tempestade perfeita, pressão enorme para ter sucesso, recompensas que mudam a vida pela conquista,
e processos de verificação fracos que tornavam a fraude não apenas possível, mas fácil. O que torna estas histórias particularmente de partir o coração é que muitos destes escaladores fraudulentos não faziam parte dos círculos de montanhismo de elite da Índia. Os Rathod eram oficiais da polícia com alguma experiência de escalada. Tinham até alegado completar o desafio Alce-10 na Austrália. Mas Vikas, Shobha e Ankush eram relativamente amadores, não conhecidos em nenhuma comunidade de montanhismo séria. Narendra era um empregado do governo. Nenhum deles tinha experiência extensa em altitude que esperariam de escaladores experientes do Everest. Eram simplesmente pessoas regulares que tinham sido arrastadas pela obsessão cultural com os cumes do Everest. E simplesmente não estavam preparados para a realidade do que estavam a tentar, carecendo de treino adequado, preparação e às vezes até experiência básica de montanhismo. Encontrarão-se física e mentalmente incapazes de completar o cume. A parte realmente trágica é que as suas vidas não apenas se prejudicaram a si mesmas. Cada qu'une fraudulento mina a conquista inscrivait de escalador legítimo. Faz as pessoas questionarem a validade de conquistas reais e mancha as suas reputações. Mas sabem o que? Também há heróis nestas histórias. Pessoas como Satyarup Siddhanta, que facilmente poderia ter ficado em silêncio quando as suas fotografias foram roubadas. Equipas de resgate de montanha que se recusaram a ficar caladas sobre quem realmente salvaram e quem não salvaram. Companhias de expedição que eventualmente começaram a escolher a integridade sobre o lucro, mesmo quando significava admitir que os seus próprios clientes tinham falhado. Desde que estes casos maiores de fraude vieram à luz, tanto Nepal como a Índia renovaram completamente os seus processos de verificação. O rastreamento GPS agora é frequentemente exigido para alegações de cume. A análise de fotografias tornou-se muito mais sofisticada com peritos treinados para detectar manipulação digital. As companhias de expedição agora enfrentam punições muito mais duras por ajudar clientes duvidosos com falsas alegações de cume. A era da fraude acabou. Estas histórias realmente não são sobre fraude de montanhismo quando chegam ao fundo. São sobre o que acontece quando a sociedade cria expectativas impossíveis e depois oferece recompensas que mudam a vida por as cumprir. São sobre pessoas comuns que não estavam preparadas para que os seus sonhos se tornassem pesadelos. Mas ao Monte Everest não importam as vossas motivações. Não se importa com as promessas que fizeram ao vosso cônjuge, as esperanças da vossa aldeia, ou os sonhos da vossa família. Julga todos com a mesma indiferença fria. No final, a montanha sempre diz a verdade, mesmo que demore 4 anos para essa verdade sair. Algumas mentiras estão escritas em pedra, mas no Everest, estão escritas em gelo. E o gelo, como estes escaladores aprenderam, sempre derrete sob escrutínio. Obrigado por assistirem, e vemo-nos no próximo. Maintenam-se audaces, vivam corajosamente.